Olá, eu sou a Cíntia, professora de Yoga. Você está na página da Escola Ata. Aqui você encontra aulas práticas e teóricas sobre o universo do Yoga. E hoje eu vou trazer para vocês um conto indiano chamado Os Sonhos do Rei. Havia um rei, senhor de um grande e poderoso reino. Um dia, o rei sonha que ele está sentado no seu palácio majestoso, luxuoso, maravilhoso, no seu trono, quando de repente ele vê uma raposa correndo de um lado para o outro. E o sonho foi muito real e o rei acorda, intrigado, incomodado pelo sonho, porque é como se fosse uma realidade, foi um sonho muito forte. E ele acorda querendo saber o que significa esse sonho. Por que eu sonhei com essa raposa andando de um lado para o outro? Então ele manda chamar todos os rishis, sábios, gurus do reino e questiona qual é o significado do meu sonho. Só que nenhum deles satisfaz o rei. Todos respondem e nenhum deles deixa o rei satisfeito. Ele fica com a sensação de que não encontrou ainda o resultado do sonho. Então ele manda comunicarem para todo o reino que quem conseguisse desvendar o significado desse sonho ganharia uma sacola de moedas de ouro. E todo o povo recebeu a informação. Ali no reino dele havia um miserável lenhador, muito pobre, muito miserável. Quando ele fica sabendo da oferta do rei, ele começa a pensar: nossa, como seria bom, né? Ter aquele saco de moedas de ouro. Para mim seria incrível eu aqui na minha vida de lenhador. E ele estava lá pensando quando de repente surge um pássaro todo colorido, todo bonito. E o pássaro pousa pertinho dele e o pássaro olha para ele e diz: você gostaria de saber o significado do sonho do rei? E o lenhador diz: você sabe falar? O pássaro fala: falo, e também sei o significado do sonho do rei. Eu te conto e você me promete metade da sacola de moedas de ouro que o rei prometeu. E o lenhador topa. Lógico, ele falou, claro, melhor meia sacola do que nada, né? Então, o pássaro explica que esse sonho com a raposa significa que o reino está tomado pela traição e que o rei se acautele, pois pode ser traído. O lenhador, todo feliz, vai até o rei e o rei se sente satisfeito e fala: é isso mesmo, é isso que significa o meu sonho, bem que eu estava percebendo que eu estava correndo o risco de ser traído, muito obrigada. E dá a sacola de moedas de ouro e o lenhador volta para casa e no meio do caminho ele pensa assim: mas calma aí, esse pássaro, o que ele vai fazer com moedas de ouro? Ele é um pássaro. Ele não tem o que fazer com essas moedas de ouro. Quer saber? Eu vou pegar tudo para mim. Não vai até o encontro do pássaro e fica com todas as moedas de ouro só para ele. Passa um tempo e eis que o rei sonha de novo. Dessa vez, mesma coisa, ele estava lá no palácio com os tapetes, sentadão no trono, quando de repente ele olha para cima e vê um gigantesco punhal bem em cima da cabeça dele, parecendo que ia cair a qualquer momento, e o rei acorda assustado. Ele pensa, ele nem pede para chamar os gurus nem os rishis, ele fala para os soldados: vai lá pegar aquele lenhador e traz ele aqui que eu quero saber o significado desse sonho. E eles vão e batem na porta do lenhador, agora já com uma casa bem melhor,
com uma vida mais confortável, depois daquela sacola de ouro, e o lenhador abre a porta e dá de cara com os soldados. E o soldado diz: o rei está te chamando para explicar o significado do novo sonho que ele teve. E o lenhador congela. Fala: meu Deus, ele pensa, né? Como que eu vou sair dessa encrenca? Eu não posso dizer que não vou obedecer o rei, senão eu estou morto. Então ele pensa rápido e fala: olha, eu preciso de um dia para refletir sobre o sonho que vocês me contaram, e aí eu vou até o rei e falo o significado. Os soldados acharam até que tudo bem e deixaram lá, então ficou combinado que no dia seguinte o lenhador ia procurar o rei. Então o lenhador começa a chamar pelo pássaro e ele diz: pássaro, me ajuda, por favor, né? Senão eu estou perdido aqui, eu preciso falar para o rei o significado do sonho. E dessa vez o rei prometeu 2 sacos de moeda de ouro. E beleza, o pássaro aparece, aquele pássaro colorido maravilhoso, e fala para ele assim: oi, amigo, o que você quer comigo? Né? Vai me dizer que o rei teve outro sonho. E o lenhador explica, suando, que sim, que o rei teve outro sonho e que agora ele está perdido se o pássaro não ajudá-lo. Então o pássaro fala: dessa vez você vai dividir comigo mesmo os sacos de moeda? Não, eu vou dividir com você os sacos de moeda, sim. Então o pássaro fala: tá bom. E aí ele conta, ele explica o significado do sonho, dizendo que esse sonho significava violência, que pro rei se ficar atento, ficar esperto, porque tem violência no reino. O lenhador corre para dizer ao rei o significado do sonho, o rei fica satisfeito, faz todo sentido realmente, e entrega as 2 sacolas de moedas de ouro para o lenhador, que agora volta para casa com as 2 sacolas. Mas ele já volta irritado, pensando assim: esse pássaro está se aproveitando de mim. Ele está me usando. Ele não teria como carregar essas sacolas de ouro. Ele quer o ouro, ele só está interessado no ouro às minhas custas. Porque afinal de contas eu que vou até o rei e falo o significado do sonho e eu que carrego as sacolas de ouro. Quer saber? Eu não vou dar moeda nenhuma para esse pássaro. Chega desse pássaro. Eu não aguento mais esse pássaro. Então, ele decide tentar matar o pássaro. Ele vai até o local onde eles haviam combinado, mas o pássaro consegue escapar. O pássaro não é bobo, já estava percebendo tudo o que estava acontecendo e fugiu. E o cara, então, o lenhador, ficou agora com as 3 sacolas de moedas de ouro. Passa um tempo e o rei tem mais um sonho. Dessa vez, ele sonha que ele está lá no palácio e começa a aparecer um monte de cordeirinhos branquinhos e fofinhos correndo de um lado para o outro. E ele acorda. Ele fala: ué, o que será que significam cordeirinhos fofinhos, branquinhos? E então ele já manda chamar o lenhador. E aí os soldados do rei vão lá. E de novo ele pede um dia para pensar. Só que agora, ele falou: agora não vai ter jeito. Agora eu tô morto mesmo. Porque o pássaro não vai querer me ajudar, depois de eu ter tentado matar ele. E eu não faço a menor ideia do significado desse sonho. Mas como é uma questão de vida ou morte, eu vou tentar chamar o pássaro. E ele chama o pássaro. E aí ele se arrepende. Ele fica realmente arrependido de ter tentado matar o pássaro e ele implora misericórdia para o pássaro. E ele começa a dizer que ele é muito sofredor, que ele pede ajuda para o pássaro e faz um drama para o pássaro e que diz que agora ele vai fazer tudo certo,
Mas ele tá sendo sincero de verdade. Ele faz um baita de um drama e o pássaro fica olhando para a cara dele. E o pássaro então aceita. E ele diz que ele promete, ele jura que dessa vez ele vai trazer as 3 sacolas de moedas de ouro que o rei prometeu. Ele já tinha pego 3 e o rei agora prometeu mais 3. Então o pássaro explica que o sonho significa pureza, que agora sim o rei havia conquistado um reino seguro e puro. O lenhador sai correndo até o rei e conta o significado do sonho. O rei fica todo feliz, todo satisfeito. Fala, leva 3 sacolas de moeda de ouro. Então, na volta, ele vai até o pássaro e diz, ó, pássaro, aqui estão as 3 sacolas de moeda de ouro que eu estava te devendo, já que eu fiquei com as outras 3 para mim. E pede perdão para o pássaro. O pássaro olha bem para a cara dele e diz assim, você não tem que me pedir perdão. E eu nunca esperei outra coisa de você, nem esperei nada diferente do que você fez. Já que você é fruto de uma atmosfera do reino, sendo traidor, quando o reino estava dominado pela traição, violento, quando o reino se tornou dominado pela violência, e agora está sendo puro, quando o reino se tornou dominado pela pureza, né? Preenchido de pureza. E também o pássaro disse, eu não preciso desse ouro não, pode ficar com ele para você. Poucos homens conseguem ser fiéis a si mesmos, independente da atmosfera em que se encontram. Esse conto mostra a importância da individualidade, de não agir movido pelas massas, pelo inconsciente coletivo, mas sim tomar consciência de si mesmo. E também que essa consciência, esse autodomínio que te tira das massas, vale muito mais do que qualquer sacola de moedas de ouro.